Vamos revisar mais uma questãozinha de prova? Observa essa, pensando um pouco aí na revisão das memórias do computador. SIM e DIM são tipos de módulos de letra A, cache, BIOS, software, memória ROM, memória RAM. Nós estudamos isso em aula, vamos relembrar as aulas passadas, bem importante. Lembra que eu te dizia que SIM e DIM correspondem a encapsulamento da memória RAM. É o formato do módulo, do pente de memória RAM. Então, quando eu cito numa prova SIM ou DIM, eu estou indicando isso como módulos, quer dizer, placas, pentes de memória RAM. Letra E de Equador aí como resposta dessa questão. Sempre que tu ouvir falar em SIM, DIM, isso significa módulo de memória RAM do computador. Porque se fosse tipo de memória e não tipo de módulo, aí eu poderia dizer que existe, lembra, a memória RAM mais utilizada hoje em dia é a memória RAM dinâmica DDR. Mas como ele pediu tipo de módulo, SIM e DIM são tipos de módulos de memória RAM. Se fosse tipo de memória RAM, numa outra questão, eu poderia indicar o termo DDR como exemplo de tipo de memória RAM. E tipos de módulos de memória RAM, SIM e DIM, que é a própria placa, é a própria módulo, o pente de memória RAM. Existem vários módulos, vários pentes, várias placas com diferentes encaixes. Aí o que eu faço com esses módulos SIM e DIM de memória RAM? Eu vou conectar eles na placa-mãe, através de slots específicos, para que a memória RAM faça a função de memória principal do computador e armazene os dados que estão em processamento ou os dados que estão sendo processados. Certo, pessoal? Até a próxima aula. Bons estudos!